Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui nesta manhã de domingo, né? O sol brindando a nossa vinda. Esperamos que todos aqui, né, aprendam a lição de hoje. Agradecemos a presença de vocês, a disponibilidade, né, de poder querer melhorar, né, a caminhada de vocês. Que vocês todos possam aproveitar bastante as palavras do nosso irmão Luiz Henrique. Então, nós vamos dando abertura aos trabalhos deste domingo, desta manhã, agradecendo ao plano espiritual que esteve conosco e está desde cedo preparando o ambiente para nós, higienizando tudo, nos recebendo de braços abertos. Então, que nós possamos levar bastante a sério, né, o trabalho aqui realizado, e levar para nós, né, tudo aquilo que for explicado pelo Luiz Henrique. O tema de hoje é Vinha de Luz, né, falatórios, um tema bastante propício, né, que todos nós possamos aproveitar bastante. Luiz Henrique, agora com você. Vamos fazer, né? Tá, pode sentar nisso. Tá, bom. Então vamos fazer só uma prece inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Bom dia a todos. Com muita alegria, com muita disposição, estamos aqui para trocarmos experiências, para trocarmos conhecimentos, que é como nós sempre dizemos, todos nós aqui participamos desses momentos, porque a pessoa que está aqui na frente, tudo bem que ela leu o tema, ela preparou, estudou, fez as suas reflexões com base na doutrina, mas todos que estão aqui também já têm algum conhecimento, já têm alguma noção a respeito desses temas que são sempre tão atuais, e todos podemos participar. Inclusive, depois tem o momento das perguntas, aquele momento que nós também podemos falar alguma coisa, podemos fazer os nossos comentários. E é sempre muito bom, porque a gente só tem a acrescentar com a participação de todos. E o tema dessa manhã, ele foi tirado desse livro Vinha de Luz. E o tema é falatórios. E aqui, Emmanuel, ele comenta um trecho da epístola de Paulo a Timóteo. Só pegar o trecho aqui. E ele comenta, é o item 73, falatórios, e é o capítulo 2, item 16, quando Paulo diz para Timóteo: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. É o seguinte, essa epístola, ela foi escrita, provavelmente foi uma das últimas epístolas de Paulo, que foi escrita no momento que ele já estava na prisão em Roma, e como nós sabemos, ele escrevia para as diversas comunidades que ele foi fundando, sempre procurando incentivar a comunidade, levar palavras de consolo, de instrução, orientações. Então, e graças a Deus nós temos essas epístolas até hoje, porque a gente percebe que elas são muito atuais. Elas se aplicam a todos nós e sempre são temas muito atuais, muito importantes para o nosso dia a dia enquanto cristãos. E aqui, esse trecho, só vou ler mais um pouco mais para a gente poder compreender, né? E ele diz aqui: admoesta estas coisas, dando testemunho diante do Senhor. Foge de contendas de palavras, porque isso nada aproveita, senão para perverter os que as ouvem. Esforça-te por te apresentares a Deus, digno de aprovação, como um operário que não tem de que se envergonhar, que distribui retamente a palavra da verdade. Evita as conversas profanas e vãs, porque contribuem muito para a impiedade. E a palavra de quem se entrega a tais conversas vai lavrando como gangrena. Então, olha só como essa questão dessas palavras, né, essas conversações inúteis, isso é grave, é sério e é muito atual.
Porque essa é quando ele diz, né, que os falatórios produzirão maior impiedade. O que é essa impiedade? É a falta de piedade. É a falta de misericórdia, vai ser a falta do perdão e todo o mal que isso vai acarretar. Então Paulo já fazia essa demonstração para Timóteo, para toda aquela comunidade em Éfeso, para que eles evitassem as conversações inúteis. E decorridos, né, quase 2.000 anos, porque isso foi por volta de 60 e poucos depois de Cristo, a gente percebe, como nós já falamos, que esse é um tema ainda muito atual, é muito nosso. E por que tudo isso? Porque aí Emmanuel ele vai comentar nesse trecho a respeito do progresso da ciência. E aí é o que ele nos diz aqui, que houve muitos progressos, há ainda muita preocupação em relação ao álcool, e ele cita a sífilis, isso deve ter sido na década de 50, de 60. Hoje em dia nós já temos outras preocupações, são as drogas, nós temos a AIDS, outras doenças aí, né, mais graves. E a ciência sempre se debruçando, né, ela sempre procurando a cura dessas doenças, para que todos nós possamos viver com saúde, né, possamos tocar as nossas vidas, para que haja menos perdas. Só que apesar de nós termos percebido essa evolução da ciência, esse progresso da humanidade nesse sentido, sobretudo a partir do século passado, a gente vê o avanço, né, que houve, a gente percebe que não houve um acompanhamento dessa parte da moral. Tanto que isso foi dito há tanto tempo, tantos séculos atrás, e é o que nós falamos, isso ainda é muito atual, essa questão dessas conversações inúteis. E aí é o que o Emmanuel nos fala, e a nossa língua, como que está? Né? Será que nós usamos ela só para o bem? Será que muitas vezes ela não é usada também para o mal? Para as calúnias, né? Para a maledicência? Ela não é usada para prejudicar as pessoas, para prejudicar um trabalho, destruir até um país, para conversas fúteis, em que nós estamos perdendo tempo, poderíamos estar aproveitando melhor, poderíamos estar nos instruindo, poderíamos estar trocando experiências, né, dignificantes, poderíamos estar ajudando alguém. Mas a gente percebe, nós que estamos aí inseridos na nossa sociedade, que isso é algo muito comum. Então a gente vai perceber essa conversação aqui, esse falatório, no nosso trabalho, em nossa casa, com os nossos amigos. Isso é muito comum. Muitas vezes, quando estamos aí no ônibus, ou no metrô, ou no restaurante, se nós pararmos para perceber o que as pessoas estão conversando, na maioria das vezes estão falando dos outros. Né? Estão falando mal, que é pior. Né? E aí, como que nós vamos nos comportar? Nós, enquanto espíritas, enquanto seguidores dessa doutrina maravilhosa do Cristo, né? A doutrina espírita também, que os espíritos depois vieram esclarecer um pouco mais para nós, qual vai ser a nossa atitude diante disso? E aí, nós precisamos voltar um pouco para compreender melhor toda essa situação. E vamos nos lembrar de quando nós adentramos a primeira vez a casa, um centro espírita. E aí, sempre que nós chegamos aqui, uma das primeiras coisas que são faladas é a reforma íntima. E aí, essa questão no falatório aqui nada mais é do que também a reforma íntima. A gente sempre ouve muito a respeito do Evangelho, então nós vamos ler, sempre são temas evangélicos, nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos fazer o Evangelho no lar em nossas casas. Para quê? Para nos evangelizar. E aí nós vamos nos melhorar, né? Nós vamos nos transformando, nós vamos adquirindo bons conhecimentos, né? Nós vamos nos instruindo a respeito de tudo aquilo que Jesus veio nos dizer, que é o nosso modelo de vida. E aí, a gente também aprende que nós temos o nosso corpo físico, nós temos a nossa alma, o nosso espírito, o perispírito, que liga a alma ao corpo físico. E nós sabemos que o responsável, né, pela nossa vida, por animar o nosso corpo, é o nosso espírito. Então, quando nós estamos falando, quando nós estamos agindo, é o nosso espírito que está atuando através do nosso corpo. Então, se nós estamos nessa questão aqui da evangelização, Jesus também trouxe uma mensagem, né,
E aí está no capítulo 8º, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus, porque os fariseus, os doutores da lei, aqueles que seguiam a religião da época, eles sempre queriam testar Jesus. E queriam, de alguma forma, né, pegá-lo em algum deslize para que ele pudesse ser, né, condenado e pudesse ser preso e afastado da sua missão. E aí eles questionaram Jesus a respeito, né, de regras que deveriam ser seguidas, porque eles estavam mais preocupados com as regras, com o aspecto exterior. E eles questionaram essa questão, né, do sábado, se você, né, como seria a questão da comida que você vai, né, ingerir, ou mesmo a questão de lavar as mãos antes, né, enfim, eles estavam muito preocupados com essas regras. E aí Jesus diz: não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração e é que torna o homem impuro. Então aí é o que nós falamos, que quando nós falamos, é o nosso coração, é o nosso espírito que está se expressando. Então, se nós percebemos, né, aquelas pessoas que ainda, né, ficam falando coisas ruins, coisas más, que ainda procuram destruir o outro, é o seu espírito que precisa ser burilado, né? E aí entra toda essa questão de quando nós adentramos ao centro, para nós irmos nos transformando, nos melhorando e deixando de lado isso. Graças a Deus, muitas coisas a gente já consegue transformar quando a gente adentra. Então nós vamos largando os vícios, vamos largando os defeitos, atitudes não muito corretas, nós vamos nos retificando o nosso caminho, né? Infelizmente, essa questão desses falatórios, a gente sabe que isso ainda é muito difícil, é muito complicado. Porque, como nós já falamos, a gente vê isso no nosso dia a dia a todo instante. E muitas vezes as pessoas se enganam, né? Então, às vezes elas querem falar de alguém e, para não dar o braço a torcer, né, que elas estão praticando maledicência, é que a gente sempre ouve aquela desculpa, né? Não é querer dizer mal, não é querer fazer uma crítica, mas... E aí começa, né? Como se isso resolvesse, como se o fato de falar isso fosse alterar a questão de que se trata de uma maledicência, sim, né? E aí, como que nós então vamos nos portar diante de tudo isso? Sendo espíritas, tendo todo esse conhecimento da doutrina, os espíritos vindo nos esclarecer diante de tantas coisas, diante da mensagem de Jesus. Uma das primeiras atitudes fundamentais é nós não entrarmos nessa vibração. Então, se nós percebemos aquela roda, né, que está ali naquele burburinho, aquela conversação menos digna, aquela energia negativa, não vamos entrar nessa vibração. Porque nós sabemos que aí no mundo, na sociedade, nós temos vários níveis aí de vibração. Nós temos aquelas vibrações negativas, pesadas, dependendo do ambiente que vamos, e vibrações mais leves, vibrações de amor, de paz, como aqui no Centro Espírita, quando nós chegamos. Nós sabemos que o plano espiritual já está aqui presente, ele já prepara o ambiente, já deixa o ambiente fluidificado com essas boas energias, e nós sentimos isso. Assim como também sentimos aquelas energias ruins em determinados lugares. A primeira coisa é não entrar nessa vibração. Então, vamos fazer uma prece, vamos nos calar, né, vamos ficar no nosso canto, né? E quando nós pudermos, vamos nos manifestar sim, né? Se estiverem falando de alguém, vamos exaltar uma qualidade dessa pessoa. Se for de alguma situação, algum trabalho, vamos exaltar essa qualidade também. Vamos sempre procurar trazer algo de positivo, porque isso já vai quebrar aquela energia negativa. As pessoas já vão, né, se sensibilizar, já vão ficar temerosas, e isso realmente vai se transformando. Muitas vezes nós pensamos, nossa, mas eu só sou um ali no meio, como é que vai ser? É muito difícil. Mas não é. Por quê? É com a nossa atitude que nós vamos transformar a sociedade, não é mesmo? Levando todos esses ensinamentos, essa prática do Evangelho e da doutrina espírita, que nós realmente vamos transformar aqueles que estão ao nosso redor. Então não adianta nós chegarmos lá, abrirmos o Evangelho, ficarmos falando, ou ficarmos, né, lendo esses Emmanuel para eles, que muitas vezes as pessoas nem vão entender, né? E elas só vão compreender realmente quando nós, através do nosso exemplo. Então, se nós não falamos mal, se nós procuramos falar sempre o bem,
elas vão se espelhar no nosso exemplo. E isso, de fato, vai transformando o ambiente. Não sei quem aqui já teve a oportunidade, mas eu já tive a oportunidade de comprovar isso. De que quando a gente, né, tem essa atitude, as pessoas realmente mudam à nossa volta. Né? E também, o mais importante, como nós falamos, se somos espíritos, se aquilo que falamos, aquilo que está na nossa cabeça, no nosso espírito, na nossa mente, vamos também, sobretudo, vigiar os nossos pensamentos. Então vamos sempre procurar pensar no bem, vamos sempre fazer uma prece, estarmos em contato com o plano espiritual para recebermos essas boas energias. Tudo bem que durante o dia há situações difíceis, há momentos, né, que a gente meio que se desequilibra, há coisas impactantes que nos atingem, mas aí compete a nós termos a força suficiente para retomarmos o nosso caminho. Não vamos cair, né, não vamos nos perder por causa de determinado acontecimento. Tudo bem que muitas vezes ficamos chateados, podemos até ficar, né, com raiva de determinada situação, mas aí nós temos a razão para quê? Né? Para filtrarmos tudo isso, para nos modificarmos. E aí, a partir do momento que a gente consegue compreender, que a gente muda. E, de fato, nós só vamos conseguir mudar a partir do momento que nós compreendermos. Então, se nós estamos fazendo toda essa compreensão aqui, é para quê? Para que nós possamos entender todo esse mecanismo e modificar. Né? Até tem uma história aqui muito interessante a respeito da língua, né? E que ilustra bem isso que nós estamos falando, que é a coisa mais doce e mais amarga. Conta-se que um rei pediu a um de seus servos o seguinte: vá mundo afora e encontre a coisa mais doce da terra, do ar e do mar. O servo pôs-se a caminho e pensou nas possíveis coisas doces que poderiam ser servidas ao rei. Decidiu comprar uma língua bem tenra e delicada. Chegando de volta ao palácio, preparou-a para o rei como um delicioso manjar. Levou ao rei e disse: eis a coisa mais doce deste mundo. O rei ficou muito satisfeito com o prato à base de língua, preparado pelo servo. Então disse o rei: trouxeste a coisa mais doce, quero experimentar agora a coisa mais amarga e azeda que existe sobre a face da terra. Novamente o servo pôs-se a caminho e, após muito pensar, outra vez comprou uma língua e a preparou para o rei. Surpreso e satisfeito após experimentar também o segundo prato, disse o rei: como a coisa mais doce me serviste uma língua, e como a coisa mais amarga e azeda me trouxeste também uma língua. Foste um sábio, parabéns. O servo respondeu: meu rei, existe por acaso algo mais doce do que a língua, e coisa mais amarga do que ela? Então é muito, uma alegoria, claro, mas é muito interessante a história para a gente perceber, né, o uso que a gente pode fazer da língua. Né? Ela pode realmente ser muito boa, né? Ela pode ser utilizada para edificar, né, um trabalho, ela pode ser usada para consolar uma pessoa, para instruir uma comunidade, para construir coisas boas, mas também nós sabemos que ela pode ser utilizada para o mal, né, para a destruição, para as calúnias, utilizada simplesmente, né, para impedir esse trabalho do bem. E aí, essa questão do uso do mal da língua, nós também aqui na doutrina, nós sabemos as consequências que vão acarretar. E aí entra também a questão da lei de ação e reação, que muitos já ouviram, que vão ouvir muito ainda. Essa questão, né, de tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos também responder. Se nós plantarmos o bem, vamos colher o bem. Se plantarmos o mal, vamos colher o mal também. Então é isso, nessa questão do uso mal da língua, nós vamos depois sofrer as consequências. Então, não querendo generalizar, é claro, mas, por exemplo, aquela pessoa que vem numa reencarnação sem poder falar. Né? Não, como nós já falamos, cada caso é um caso, mas pode acontecer dessa pessoa, numa outra encarnação, ela ter se utilizado mal da língua. Né? Ter utilizado a língua para ferir tantas pessoas, para destruir tantos lares, né, acabar com tantas pessoas e trabalhos, que, como uma punição, né, ela veio sem essa possibilidade de utilizar a palavra, para que ela pudesse, né, para que ela possa refletir, para que ela possa se modificar,
e utilizar melhor, né, a sua língua, a palavra, numa próxima reencarnação. Porque nós sabemos que dentro da justiça divina, nada acontece, né, sem que haja, em primeiro lugar, o merecimento, sem que a pessoa tenha que passar por aquilo, para o seu crescimento, para o seu aprimoramento. Não existem injustiças, né, no plano espiritual, não existem injustiças perante Deus. Sem contar a questão, isso nós estamos falando da parte física, mas existe a questão espiritual que é até muito mais séria, né? Porque muitas vezes uma palavra que vai ser dita para uma outra pessoa pode magoar tanto essa outra pessoa, às vezes pode ser até uma coisa simples, por isso nós temos que tomar muito cuidado, né, com o que vamos dizer para o outro, porque às vezes pode ser uma coisa simples, mas a outra pode receber de uma forma que ela pode se magoar, pode ficar, né, irritada ou chateada, e isso pode gerar uma obsessão, né? Porque muitas vezes a questão da obsessão, dessas perseguições, elas acontecem nas pequenas coisas, né? São pequenos deslizes, né, mal resolvidos, porque aí, se a pessoa chegasse também para o outro, ela teria oportunidade de esclarecer, pode ser que não tenhamos tido essa intenção, o outro pode ter entendido mal, né? Então, uma oportunidade de esclarecer a situação, uma oportunidade de pedir o perdão, e é por isso que nós falamos, vamos nos reconciliar com todos ainda nessa vida. Então, se nós de repente ficamos chateados com alguém, porque fulano disse tal coisa que eu não gostei, porque eu não concordo, ele me magoou, então vamos conversar com essa pessoa, né? E esclarecer. Porque às vezes a outra nem sabe disso, né? Então, vamos esclarecer, falar, olha, eu não gostei e tal, por que você disse isso? De repente a outra vai mostrar que ela nem teve essa intenção, nós entendemos mal, ou então ela vai pedir perdão, e pronto, a gente resolve essa situação. Do contrário, nós também vamos estar ligados, nós sabemos, pelo ódio, pelo rancor, e isso vai se prolongar, pode se prolongar durante séculos. E aí nessa coisa de um perseguir o outro, né, de um querer prejudicar e se vingar do outro, a coisa vai tomando uma proporção tão grande que isso realmente torna muito difícil depois. Mas se a gente for na origem, isso podia ter sido resolvido, e muitas vezes a gente vai ver que era uma coisa simples, né? Não era nada tão grave assim. E até essa questão das más palestras, né? Num outro livro aqui no Pão Nosso, Emmanuel também diz, né, que a conversação menos digna deixa sempre o traço de inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem em todos os lugares a perseguição implacável. Imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina as sugestões verbais que cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Então ficou alerta aqui também, né, do Emmanuel, esclarecendo tudo isso que nós já falamos, dessas conversações aqui, né, dessas más palestras, todo o mal que isso causa. E é bom nós pararmos para refletir, porque como nós falamos, muitas coisas a gente já consegue mudar, já consegue se transformar. Então, a questão das drogas, do álcool, desse sexo desregrado e compulsivo, a gente já consegue, né, se controlar e evitar e superar esses, né, vícios. Mas tem coisas que ainda estão ali, né, no fundo da nossa alma, tão arraigadas, que muitas vezes o nosso orgulho também, né, esse nosso amor próprio, muitas vezes não deixa que nós consigamos olhar para dentro disso.
e não enxergamos, nós não conseguimos enxergar muitas vezes. Mas daí estarmos aqui, falando, repetindo e trazendo essas orientações para a gente refletir mesmo e parar para pensar um pouco a respeito dessas atitudes. Então, vamos procurar refletir, né, que fique essa lição dessa manhã, para que nós possamos usar a nossa palavra sempre para o bem, possamos usar a palavra sempre para esclarecer, para consolar, para ajudar, para trazer ensinamentos bons, né, para realmente confortar e ajudar aquela pessoa que está ao nosso lado. Porque, como nós falamos, é só assim que nós vamos conseguir evitar essas más palestras, e é só com o nosso exemplo que nós vamos realmente conseguir fazer com que as outras pessoas se transformem também. E aí, de fato, nós vamos viver numa sociedade melhor, né? Uma sociedade sem guerra, sem conflitos, que muitas vezes se originam dessa questão também, e todos nós vamos viver harmoniosamente, né? Porque nós já estamos caminhando para um mundo aí de regeneração, um mundo onde o bem vai imperar, e para nós, né, sermos os eleitos aí desse mundo, nós precisamos vencer esses vícios, vencer as más tendências, vencer toda essa questão, né, essas ervas daninhas que ainda há no nosso coração, né? Precisamos eliminar tudo isso e só plantar coisas boas, né? Porque assim nós só vamos espalhar também a semente do bem, do amor e da paz para todos aqueles que convivem conosco. Muita paz a todos. Bom, agora é chegado o momento de brindar, né, nosso irmão com as perguntas. Quem tiver alguma dúvida ou quiser esclarecer, complementar alguma coisa da palestra, né, do tema aqui exposto, fique à vontade. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Peguem a senha. Agora pode falar. Pode falar. Você falou que sempre se precisa tentar chegar onde o problema começou, seja mal entendido. E quando ocorre um mal entendido, uma das partes quer conversar com a outra exatamente para esclarecer e a outra não quer, né? Porque é complicado, parece simples ouvir, a gente vai, conversa, acabou, resolve. Não é tão... Eu creio que sentir isso, dependendo do teu conhecimento, possa não ser a parte mais difícil. Ou perceber essa necessidade, talvez não seja o primeiro passo, né, para cada um. Mas o que é mais viável? Forçar a conversa, o que forçar nada é legal, né? Insistir, deixar, esperar, fazer... Porque não é tão simples quanto parece, por mais que você queira resgatar e se viver bem. Porque querer é algo, né? Agora, a pessoa achar que isso é possível dentro desse nosso contexto tão complexo, não é tão assim. Simples, não. Isso é verdade. Até porque, se, por exemplo, nós falamos algo que o outro não gostou, que o outro está magoado, muitas vezes nem quer nos ver, né? Nem vai receber. Então, primeiro que se isso acontecer conosco, né? Se alguém, vamos lembrar disso e receber, sim. Né? A gente tem que quebrar o orgulho aí, né? E tal, e realmente estar disposto a ouvir todos aqueles que nos procurarem, ainda que tenham nos magoado. Agora, se for o oposto, né? Em primeiro lugar, a gente não tem que forçar mesmo, porque isso não vai surtir nenhum efeito, né? Pode ser até pior, né? Então, às vezes a gente precisa de um tempo também. A pessoa precisa de um tempo para deixar passar essa poeira, né? Toda essa questão assentar, né? Para as coisas acalmarem um pouco. E a pessoa também depois vai refletir um pouco a respeito disso. E aí, depois de um tempo, se ainda assim ela não quiser nos receber, nós podemos pensar em outras alternativas. Podemos escrever uma carta, né? Um e-mail, porque aí nós pelo menos colocamos para fora, né? Nós nos manifestamos a respeito daquilo que nós sentimos que está dentro de nós e vamos enviar para o outro. Agora, se o outro vai ler ou não, né, o que o outro vai fazer já não é mais a nós, não compete mais a nós, né? Então, quer dizer, nós já fizemos a nossa parte. Então, se nós erramos, nós vamos procurar retificar.
Então, nós vamos procurar o outro. Se o outro não quiser falar, vamos tentar mandar uma carta, um e-mail. E aí é deixar o tempo mesmo. Né? Porque nós já perdoamos, já pedimos perdão, aliás, né? Se for o contrário, já perdoamos. Ou se erramos, vamos pedir o perdão. Agora, o que o outro vai fazer, aí só o tempo vai dizer, as condições de cada um, né? Se o outro tem esse conhecimento que nós já estamos tendo, essa capacidade de realmente pedir o perdão, tem esses conhecimentos evangélicos, aí também já fica mais fácil, né? Agora, se o outro não tiver, aí também já é uma questão dele. Nós já fizemos a nossa parte, né? Nós já procuramos retificar e consertar essa situação. E aí sempre que nós tivermos oportunidade, vamos demonstrar, através do exemplo mesmo, que nós nos modificamos, né? Nós já somos outra pessoa e é através do exemplo. Só que nós vamos fazer o outro perceber, né? Perceber essa nossa mudança. Inclusive tem uma história do Divaldo, que tinha um espírito que perseguia muito e que ficava muito em cima dele, procurando prejudicá-lo de qualquer maneira e tal. E ele só deixou de perseguir o Divaldo depois que ele percebeu, né, como ele tinha se transformado, o bem que ele fazia, quando ele passou a ajudar a mãe dele, desse espírito, né? Então é aí que realmente ele percebeu tudo isso e se modificou, né? Então e aí é nós nos fortalecermos mesmo, né? Fortalecermos na prece, né? Estarmos em companhia dos nossos mentores, bons espíritos, bons amigos, enfim, nos rodearmos de coisas boas para nos fortalecer. Luiz, da outra vez você contou uma história também, uma história conhecida, assim, que parece que um aluno ele fala umas coisas ruins sobre uma pessoa e o professor dá uma lição para ele, né? Ele pega uma folha de papel assim, pica, joga ao vento e aquilo se espalha. Aí o professor fala, reúne essa folha de volta. O aluno fala, não dá, não é impossível. E o professor fala assim são as palavras que você falou ao vento, assim se espalharam. Mas eu queria perguntar para você, quando a gente toma uma atitude assim de falar coisas que prejudiquem alguém ou muitas pessoas, isso se espalha, né? O que a gente pode fazer para tentar recuperar isso, sabe? Qual seria a atitude que a gente poderia fazer assim para tentar amenizar? Já foi, né? Já falou. Inverter a situação. Bom, como você mesmo disse, né? Depois que a gente picar esse papel e jogar do alto de um prédio, vai ser muito difícil a gente conseguir depois pegar todos esses papeizinhos, né? Então, claro, em primeiro lugar é cuidar do nosso espírito para não fazermos isso, né? Então, refletirmos, pensarmos, não sairmos falando aí, mas eu falo o que eu penso, quando eu já vi, já falei. Vamos mudar um pouco, né? Vamos começar a pensar um pouco mais, refletir para não falar, pelo menos não colocarmos para fora. E aí, mas se isso acontecer, é o que nós estávamos falando, nós temos que procurar meios de tentar reverter essa situação. Então, conversando, tentando conversar com essa pessoa. Se for mais de uma pessoa, tem que ir atrás, né, dessas pessoas. Se a pessoa não quiser receber, é o que nós já falamos, né, não quiser receber você de alguma forma, tentar esclarecer. E aí, como essa questão do papel, ainda que algum se perca, né, ainda que alguém tenha recebido essa notícia aí, e nós não conseguimos mais encontrá-la, não conseguimos mais reparar essa situação, aí vai ser uma questão de tempo também, não é? Se essa outra pessoa, ela não nos perdoou, ela ainda não teve o conhecimento necessário, não atingiu ainda o nível para perdoar e esquecer, provavelmente ela irá depois cobrar. Isso. Vai chegar um momento, não é? Em que nós temos que acertar as contas, né? E aí, que isso ainda seja feito quando estamos encarnados, né? Que é muito mais fácil. Então, quer dizer, se chegar esse momento, aí nós podemos então conversar, esclarecer. Se a pessoa já estiver desencarnada, se isso acontecer aí no plano espiritual, e aí surgem essas obsessões, encarnado, para desencarnado, como nós já falamos, também a questão de nos fortalecermos, de estarmos bem, para que isso não nos atinja, né? E eventualmente também,
se esse espírito está ali cobrando, né, está em cima, muitas vezes nós vimos ao centro também para quê? Para curarmos, tratarmos essas obsessões, né? Então esse espírito vai ser esclarecido também, né? Ele vai ser orientado e aí ele também vai se modificar. Muitas vezes os espíritos, às vezes, né, vêm de outras religiões ou não tem religião, muitas vezes nem sabem o que estão fazendo aqui, né? Mas a pessoa está sofrendo esse assédio, essa perseguição, ela vem em busca, né, de ajuda. Mas e aí ele também vai ser esclarecido. E aí ele vai ter essa oportunidade de perdoar, né? Para de fato cada um seguir o seu caminho, né? Porque por mais que você tenha pedido perdão, você tenha feito tudo, e ainda assim, né, o outro não perdoou, se o outro ainda quiser ali estar te perseguindo, primeiro você vai estar fortalecido, né, com o plano espiritual, a prática do bem. Isso, de certa forma, esse outro espírito vai ver isso vai se transformar, você vai ter essa proteção, e ela também vai ter essa oportunidade de perdoar, né, e de cortar esse elo. Eu lembro de uma história do Chico, em que ele tinha uma vizinha que era insuportável. Aí que ela fazia de tudo para perturbar a vida dele. Inclusive, uma vez matou o cachorrinho dele, né? Aí o irmão uma vez falou assim, ela é costureira, ela tá com a máquina de escrever, máquina costura quebrada, vai lá não sei aonde, na Casa Bahia que seja, compra em 10 vezes, dá para ela, pô, mas ela está estragando minha vida, está acabando com a minha vida. Vai lá e faz isso. E aí o Chico fez, e ela toda constrangida, pô, mas eu matei seu cachorro, e você está me dando uma máquina de costura? Eu tô dando. E aí, assim, considerando a sua história também do Divaldo, e outros grandes pessoas que estiveram aqui na Terra, aí é uma colocação e uma pergunta. A postura reta da não ofensa, de bons exemplos, contribui para a mudança do outro também? Sem dúvida, porque, na verdade, como nós falamos da história do Divaldo, né, é com a sua postura, com a sua atitude, que você realmente vai transformar o outro, que ele vai ver essa modificação. E ele vai falar, poxa, essa pessoa já está melhor, né? Ela já não pratica o mal, já não prejudica ninguém. Ou então, se ela está bem, se ela está feliz, deixa eu fazer mesmo que ela, né? E aí, de fato, isso é isso que vai transformar, na verdade, é só isso. E eu acho que até isso é o mais importante, mais do que a gente ficar falando, né? Porque muitas vezes as pessoas falam e não agem também, não é? Você fala e não faz, né? Fica só na teoria. Então, você só vai conseguir mostrar que aquilo é verdadeiro, que aquilo faz bem, é na prática, é praticando. É o seguinte, ele tocou no assunto que eu ia abordar, que é o próprio comportamento da pessoa. Quer dizer, a gente está esquecendo que existe uma lei, ação e reação. Isso é uma coisa física, inclusive, ninguém escapa, nem os espíritos, né? Então, tudo é o nosso comportamento. Na calúnia, na difamação, por mais que queiram te prejudicar, o seu modo de ser, ou certo ou errado, não importa. Se você estiver errado, você vai procurar acertar, para não haver mais esse tipo de calúnia ou difamação. Se você é certo, está correto, é só o seu exemplo. Um pouquinho mais, um tempo mais, 1 ano, 2 anos, 10, não importa. Isso é que vai valer realmente, é o seu comportamento. Você mostrar que realmente você é correto. Então, a outra pessoa, ela que vai, porque a mágoa é de quem faz, não é de quem toma. A gente esquece disso. Você não precisa se preocupar com a mágoa, se você está magoado. A mágoa é quem provocou a mágoa. É isso aí. E tem a outra lei também, que é a lei do livre-arbítrio, né? É uma decisão que você toma, né? Então você carrega consigo a decisão certa ou errada, né? Sim, tem livre-arbítrio, e na verdade a gente vai sofrer as consequências, e é aí que a gente vai aprender, né? Pode ser. Até porque
tem um capítulo do Evangelho, né, as causas anteriores, atuais, às vezes você é correto, você só passa por base por menos, até porque tem as causas anteriores, de outras reencarnações. Você está tendo que espiar, né, são as provas, isso aparece agora. Né? Mas, enfim... Só para lembrar, assim, lembrei uma coisa interessante sobre a fala, acho que está num dos livros do André Luiz, que o André Luiz, lá no plano espiritual, ele vê um espírito feminino e ela dá passe com sopro. Não sei se vocês lembram, assim, ou se vocês já viram um passe com sopro, né? E ela cura as pessoas com sopro. Aí o André Luiz fica bem interessado, né? Ele comenta com o mentor dele, o instrutor, fala, poxa, que bacana. Eu queria aprender também, né? Essa técnica. Aí o instrutor fala para ele assim, calma, André Luiz, esse espírito aqui, ele edificou a fala durante muitos séculos. Ela aprendeu a usar a fala assim, sempre de modo edificante, que é o que você falou na palestra inteira. Então, de alguma forma, ela purificou assim, essas partes, né, do perispírito. Então, ela usava o sopro como um passe, aí aquela coisa. Mas não era para qualquer um, não, era para só... Tinha que aprender a usar bem a fala. Né? Usar bem. Mas você vê, né? Nós estamos aqui quase 1 hora só falando no bem. Então isso é possível. Né? Já dá para dar uns sopros. Assim, já né? dá. É muito pouquinho, vai dar né? passe ali. Com... Mas assim, de qualquer forma, quando a gente tem conversas boas, não é? Conversas edificantes, em qualquer lugar, no centro, em casa, por exemplo, como a gente se sente melhor, né? Se sente bem, revigorado. Então é isso que nós temos que praticar. É isso. Muita paz a todos. Bom dia. Bom, então vamos agora passar para a segunda parte, né? Encerrando este momento aqui da palestra, passando para a parte dos passes. Então, agora nós vamos fazer as nossas vibrações de amor, doando tudo que nós temos de melhor para... Pode falar? Para todos os nossos irmãos que, neste momento, estejam precisando de luz, de amor, que nós possamos chegar até eles com tudo que nós temos de bom no nosso interior, para que eles possam melhorar. Vamos vibrar então para todos os nossos irmãos que estão nas cadeias públicas, que eles possam sair de lá melhores do que entraram, para os nossos irmãos que estão nos hospitais, sofrendo dores físicas, por aqueles que perderam seus entes queridos, por todos aqueles que estão nos asilos, essas crianças que estão em orfanatos à procura e à espera de um lar, de pais, de mães. Vamos vibrar por nossos irmãos que não têm, nesta presente encarnação, um lar para morar, que nascem nas ruas, vivem nas ruas e provavelmente vão desencarnar nas ruas. Que eles possam entender o porquê deste tipo de prova e possam sair desta encarnação fortalecidos e recuperados. Vamos vibrar por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar por todos os trabalhadores aqui da casa, vibrar pela equipe espiritual que nos assiste sempre. E vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. E pegando, né, o aprendizado, né, da palestra de hoje, que nós possamos usar o nosso falatório, né, sempre para a prática do bem. Que assim seja. Então nós agradecemos, Senhor, por mais essa reunião, nessa manhã de domingo, pela oportunidade de estarmos aqui com saúde, aproveitando essas boas energias, aproveitando as lições do Teu Evangelho e que possamos edificar a nossa maneira de conduzir a nossa fala. Te pedimos que
todos nós possamos ter uma ótima semana. Graças a Deus.